Convido os irmãos a se colocarem em pé e vamos lermos mais um pouco do texto lido agora há pouco pelo presbítero Jonas e os irmãos. Mateus capítulo 21, nós vamos ler do verso 28 até o verso 32. Diz assim a palavra do Senhor. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes. Os irmãos podem sentar. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, gracioso, Deus criador de todas as coisas, Deus mantenedor da vida, Deus da providência eterna, aquele que tem se preocupado com os seus e tem nos agraciado de forma muito grande. Nós louvamos o teu nome pelas tuas bênçãos, pela tua bondade, por quem tu és, pelos teus atributos, pela tua palavra que acabamos de ler, pelo teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, o único capaz de nos mediar a ti, pelo teu Santo Espírito Consolador, enviado por ti mesmo, com o propósito de testificar nos nossos corações acerca da tua verdade. E louvamos ainda pela igreja, pela congregação dos santos, onde há gozo, alegria, onde há cooperação e fortalecimento. Louvamos o Senhor porque partiu de ti mesmo, foi por causa do teu grande amor para conosco, que o Senhor tem nos reunido, que o Senhor tem nos atraído para ti, que o Senhor tem movido o nosso coração para procurarmos fazer a tua vontade. Somos pecadores e merecedores de tamanha graça, mas nos prostramos, como acabamos de cantar, diante de ti, reconhecendo a tua grandeza e ao mesmo tempo a nossa pequenez, reconhecendo a tua santidade e ao mesmo tempo que somos pecadores, reconhecendo que carentes somos do Senhor. Nessa noite, continua nos abençoando, como o Senhor mesmo fez pela manhã, como tem feito agora, através dos cânticos, das orações. E agora, Senhor, quando meditaremos um pouco na tua palavra, que o Senhor possa aplicá-la no meu coração, em primeiro lugar, e também no coração de cada irmão aqui presente. Louvamos o Senhor por isso. Faz a obra que te apraz. Rogamos isso com perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estava lembrando esta semana, que ainda quando começando a caminhada cristã, 12, 13 anos, na nossa rua, nós reunimos os
primos e formamos ali um grupo que era chamado Núcleo Leão de Judá. Éramos garotos, eu devia ter 12, 13 anos, o mais velho era o diácono Wilson, ele que nos dirigia, tinha mais invenções lá também, né? Cada um, nós não éramos chamados pelo nosso próprio nome, cada um tinha um nome de um personagem da Bíblia. O meu era Marcos. E nós nos reunimos inicialmente todos os dias, todas as noites. Só os primos, irmãos. E eu lembro que um dos temas que nós mais discutíamos era acerca da vontade de Deus. Na realidade, todos começando a vida cristã, muito novos, a preocupação nossa era qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Ou como é que nós podemos caminhar de acordo com a vontade de Deus? Obviamente, não se restringia apenas àquela reunião, essa preocupação. Lembro também que nós somos 8 filhos, mas sempre tinha mais algum. Muito pobres, a casa, ninguém tinha o privilégio que se tem hoje de ter um quarto para cada filho, ou coisa mais ou menos assim, como nossos filhos têm. E a minha hora tranquila, como a gente chamava, ela era feita no banheiro. Porque não tinha muita gente dentro de casa, aí como era que eu ia parar para meditar na vontade de Deus? Então, geralmente, ia para o banheiro, me trancava lá, orava. E eu lembro que muitas vezes a minha pergunta era: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Obviamente, ainda menino, muitas vezes fazia essa pergunta como se dissesse assim, que Deus era alguém misterioso, que tinha vários segredos e que eu insistia porque ele não queria se revelar para mim, não queria dizer qual era a sua vontade para mim. Claro que à medida que o tempo vai passando e nós vamos amadurecendo, nós vamos tendo a compreensão de que tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, tudo aquilo que é necessário para a nossa vida como peregrinos aqui na terra, está expressamente declarado na palavra de Deus, claramente declarado na palavra de Deus. Nós sabemos hoje disso. Mas naquela época não havia essa compreensão. Mas a pergunta eu continuo a fazer até hoje. Qual é a vontade de Deus? Por que eu continuo a fazer essa pergunta? Porque eu sei que nem sempre é fácil, principalmente em momentos de dificuldade, nós compreendermos corretamente qual é a vontade de Deus. Mas mais que isso, mais do que compreender qual é a vontade de Deus, que é expressamente revelado na sua palavra, a maior dificuldade nossa como crentes não é compreender a vontade de Deus, é aceitá-la, aceitar a vontade de Deus e cumpri-la. O texto que nós acabamos de ler, ele tem uma pergunta feita pelo Senhor Jesus. No versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Esse pequeno texto, irmãos, aqui de Mateus, capítulo 21, ele é uma parábola. Não está dizendo aqui inicialmente que é uma parábola, mas quando nós lemos logo abaixo, no versículo 33, Jesus diz àqueles religiosos: atentai para outra parábola. Significa dizer que ele tinha contado essa primeira parábola, depois ele vai contar uma segunda parábola, a parábola dos lavradores maus, e depois ele vai contar mais uma parábola, que é a parábola das bodas. É uma trilogia, na qual a questão principal aqui é a vontade de Deus, é a questão da autoridade de Deus. Mas por ser uma parábola, e temos aprendido isso aqui na igreja, e a fé reformada ensina isso, que todas as vezes que estamos diante de uma parábola, temos que ter um imenso cuidado ao interpretá-la,
ao analisá-la. Devemos saber sempre o que é uma parábola, quais são os seus propósitos e o que é que essa parábola quer nos ensinar. O que é que Jesus, quando contou essas parábolas, o que era que ele queria ensinar, né? Porque se nós não tivermos esta atenção de sabermos o que é uma parábola, de quais são os objetivos dessa parábola e qual é o ensino desta parábola, nós podemos cometer um erro que tem sido cometido ao longo da história, que é buscar ou colocar em alguns textos bíblicos, algumas parábolas, de tirar lições dessas parábolas que o texto não fala, que o texto não diz claramente. Pior ainda é quando se tira lições de vários aspectos da parábola que o texto não diz, mas que não há ressonância também no ensino geral da palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós estamos diante de uma parábola, é necessário tomarmos esse cuidado. Esse cuidado. O que é uma parábola? Seria para a gente poder entender. Parábola eram histórias contadas, tinha a ver com o cotidiano. Jesus não é o primeiro a ensinar por parábolas. Se nós voltarmos lá ao Antigo Testamento, lá em 2 Samuel, capítulo 12, nós vamos ver que após Davi ter adulterado com Batseba, após ele ter chamado Urias de volta para a sua casa, e Urias não ter ido deitar-se com Batseba, após ele ter enviado Urias para ser morto no fronte de batalha, e depois de tudo isso ter acontecido, depois desse grande pecado de Davi, nós temos que, no capítulo 12, que o Senhor enviou Natã até Davi, Natã chegando a Davi e contou uma historiazinha também. Ele contou que, assim como o texto que nós temos hoje para meditar, ele conta que havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico, ele tinha várias ovelhas, gados em grande número, mas o pobre só tinha uma coisa, que era uma cordeirinha, uma ovelhinha que comia na mão dele, ele se abraçava, deitava, conversava, tinha sido domesticada pelo pobre. Aí veio um viajante e foi se hospedar na casa do homem rico. E o homem rico tinha vários gados, ovelhas, poderia ter matado lá uma ovelha, um gado e dar de comer. Mas o texto diz que o homem rico foi até a casa do homem pobre, pegou a cordeirinha dele, matou e deu a comer. E o que foi que Davi fez? Davi se indignou com aquilo. E Natã, então, depois revelou a Davi que aquele ali, que ele tinha se indignado, tinha dito que deveria ser morto, era ele. Aquilo ele tinha feito. Vendo uma história, uma ilustração com uma aplicação utilizada por Jesus. Então, as parábolas, elas são histórias tiradas do cotidiano. Se nós formos analisar as várias parábolas, nós vamos ver que muitas delas estão relacionadas à vida social, como Jesus fala de construtores, mercadores, pescadores, patrões, servos, credores, devedores, solos, sementes, vinhas, colheitas, celeiros, ou a religiosos, fala de samaritanos, fariseus, e parábolas que falam até de questões domésticas, fala de casa, cozinha, de fermento, costurar, varrer, dormir, banquete, casamento, e etc, etc. Então, as parábolas, elas eram histórias contadas para se tirar uma lição principal. No caso das parábolas bíblicas, podemos dizer que o propósito delas era ensinar, ou seja, levar seus ouvintes e leitores ao arrependimento e fé, e ao mesmo tempo em que elas revelam realidades espirituais para alguns, essas mesmas parábolas, elas escondem realidades a outros.
Voltando um pouquinho atrás, acompanhem comigo uma leitura em Mateus, capítulo 13. Fica bem claro isso. Mateus capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9, Jesus conta a parábola do semeador, ou a parábola dos solos, como alguns chamam, muito conhecida dos irmãos. E depois de contar, quando ele explica essa parábola, ele vai explicar respondendo a uma pergunta dos discípulos, né? Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os vossos ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aí nós temos acerca da parábola. Então, primeira observação ou consideração que gostaria de fazer antes de começarmos a olhar o texto, é um texto muito simples, porém muito intrigante. Eu queria fazer essa consideração de que nós estamos diante de uma parábola. Mas também eu queria fazer uma outra consideração, e é a consideração de que, a grosso modo, a humanidade ela se encontra distinguida em dois grupos de pessoas, os que podem ser simbolizados nessa parábola dos dois grupos. Nós encontramos isso também nos ensinamentos de Jesus através de parábolas, quando ele fala em Mateus 13 sobre a parábola do joio e do trigo. Mateus 25, Jesus conta a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. E em Lucas 7, Jesus também conta a história dos 2 devedores. Então, ele ilustra que, de um modo geral, nós temos a humanidade dividida entre esses dois grupos: aqueles que seguem a Cristo, aqueles que querem levar uma vida piedosa, e aqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que querem continuar vivendo uma vida imunda, aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo e aqueles que se mantêm na luxúria do pecado, aqueles que um dia serão chamados como ovelhas para o reino, e aqueles que um dia, como bode, serão expulsos ou serão lançados no fogo do inferno. Tendo feito, irmãos, essas duas breves considerações, vamos considerar agora a parábola. Aqui nessa parábola nós temos um acontecimento comum, por isso é uma parábola, aquelas histórias do cotidiano. Nós temos a figura de um pai com 2 filhos, e o pai dando ordem a esses filhos. Nós temos aqui também 2 respostas, filhos agem de forma diferente. Nós temos, então, uma pergunta simples: quem foi que fez a vontade do Pai? Uma resposta óbvia: o segundo. E nos últimos 2 versos nós temos a aplicação da parábola e a sentença final do Senhor Jesus.
Vamos então considerar. Como eu disse agora há pouco, é uma parábola simples, né? Mas intrigante, como nós veremos mais razão. Mas qual é o contexto da parábola? Se os irmãos perceberem, essa parábola dos 2 filhos, ela só é registrada no livro de Mateus. Mateus é o único evangelista que fala dessa parábola. Os outros 3, Marcos, Lucas e João, não a mencionam. E ela está num contexto interessante que eu pedi para o presbítero Jonas ler, para que nós tivéssemos o contexto. Nós estamos aqui na última semana do ministério de Jesus. Jesus chega, manda buscar um jumento e entra em Jerusalém. Ao entrar em Jerusalém, Jesus é ovacionado como o enviado de Deus, né? Como filho de Davi. E ele é ovacionado pelas pessoas. E muitas crianças começam a ovacioná-lo dessa forma. Jesus entra em Jerusalém, vê que os atos da casa do Senhor estão sendo utilizados para o comércio. Jesus fica indignado com aquela situação, derruba as bancas daqueles comerciantes, expulsa-os daquela região ali, né? Declara que a casa deveria ser chamada de casa de oração, não era local para salteadores, mas era local para devoção, para adoração. Depois vem a ele alguns cegos, coxos, e ele começa a curar, e as crianças veem aquelas maravilhas todas, e elas começam a clamar Hosana ao filho de Davi, versículo 14, versículo 15, mas nesse mesmo versículo 15 nós percebemos que os sacerdotes e os escribas, vendo tudo aquilo que vinha acontecendo, chateados com Jesus ter entrado em Jerusalém, ter sido ovacionado, chateados também por Jesus ter derrubado aquele comércio que era feito ali, e também indignado com aquilo que as crianças falam, diz o texto que eles ficam demasiadamente chateados com aquilo e indignados. E então eles fazem uma primeira pergunta a Jesus, e perguntam: ouve o que estão dizendo? Jesus diz sim, versículo 16, Jesus faz uma afirmação: nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tirar-te perfeito louvor? Então Jesus, ele deixa a cidade. No dia seguinte, Jesus volta, diz o texto que Jesus sente fome, olha para uma figueira e vê que aquela figueira não tem fruto nenhum, então Jesus amaldiçoa aquela figueira. Jesus entra no templo, começa novamente a ensinar, como vinha fazendo, e então as autoridades, no caso aqui, os principais sacerdotes, os anciãos do povo, chegam até Jesus e então vão questionar e perguntam a Jesus com que autoridade ele fazia todas aquelas coisas. Ou seja, e quem foi que deu a autoridade a eles? Jesus poderia ter respondido, mas se a questão aqui era uma questão de autoridade, Jesus vai levá-los à reflexão. Então, Jesus faz uma pergunta a eles. Jesus pergunta a eles, e a pergunta de Jesus versículo 24, e Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. E Jesus então faz referência, ou seja, conduz aquela conversa até o batismo de João. Jesus então pergunta: de onde era o batismo de João? Era do céu ou dos homens? E eles então ficaram numa sinuca de bico, vamos dizer assim, ficaram numa situação muito complicada. Eles mesmos
começam a conversar, a cochichar entre eles, e eles chegam à conclusão. Eles não podiam dizer que era dos homens, que não, na verdade, eles dizem, não podiam dizer que era dos homens, porque eles começavam a temer o povo, ou seja, eles viam aquele povo lá que estava ovacionando Jesus, muitos tinham sido curados ali, muitos conheciam o ministério de João Batista, então eles ficaram temerosos de dizer que era dos homens, porque temiam o povo, né? Já que o texto mesmo diz que todos aqueles ali consideravam João como sendo profeta. Mas também eles não vão dizer que era do céu, porque se eles dissessem que era do céu, eles certamente sabiam que Jesus disse, se é do céu, porque você não crê? Então, é diante dessa questão, onde a autoridade de Jesus está sendo questionada, vamos colocar assim, que Jesus então passa a contar essa parábola muito simples, né? Então, Jesus diz assim, e o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Olha o que o filho diz, sim, senhor, mas não foi. Diz ao segundo e dá a mesma ordem. Este respondeu, não quero, depois arrependido foi. Vamos primeiro tirar algumas lições desses 2 filhos aqui. Meus irmãos, olhando para o primeiro filho, com cuidado que devemos ter, porque aqui é uma parábola, como eu já mencionei. Olhando para esse primeiro filho, olhando para esse texto, mas olhando à luz de todo o ensino da Bíblia, o que é correto fazermos, podemos chegar à seguinte lição: fazer a vontade de Deus implica em ir além das intenções. Fazer a vontade de Deus implica em ir além das intenções. Diz o texto que o filho foi convocado pelo pai para ir trabalhar na vinha e ele disse, sim, Senhor. Uma resposta inicialmente positiva, mas Jesus diz que ele não foi. Ele disse que iria, mas ele não foi. Se nós voltarmos para a figueira sem fruto, nós vamos entender por que o texto está nesse mesmo capítulo, ou está junto. Eu tenho lá algumas anotações em casa. E eu peguei algumas anotações. Eu lembro quando o pastor Paulo, ele nos expôs todo o livro de Mateus. E tinha lá anotações de todos os textos, menos desse que eu estou falando hoje. Eu disse para Jesus, poxa, eu fiz a anotação da parábola da figueira, da autoridade de Jesus, da parábola do lavador irmão, da parábola das bodas, e o texto que eu quero eu não fiz a anotação. Vou usar mais coisas. Me lasquei, né? Na hora que eu estava estudando. Me dei mal. Mas eu lembro de uma frase que eu gravei, que o pastor falou. Ele disse o seguinte, ele disse que quando Jesus teve fome e olhou para aquela figueira, como se ele tivesse dito, aquela figueira, ela cheia de folhas e flores, ela prometia que ela teria frutos. Mas ela não tinha fruto nenhum. Eu lembro que o pastor Paulo falou o seguinte, aquela figueira era incoerente. Aquela situação ali era uma situação incoerente. É uma árvore que estava no ponto de dar fruto, tinha todas as condições para dar o fruto, mas ela não deu fruto. E por isso ela foi amaldiçoada. Esta é a lição que nós encontramos aqui com o primeiro filho. Ele prometeu que iria, com certeza o pai tinha dado todas as condições para que ele fizesse aquele trabalho naquela vinha, mas ele não cumpriu aquilo que havia prometido. A mesma coisa que a figueira sem frutos.
aqueles religiosos que estavam inquirindo a Jesus, os principais sacerdotes, eles viviam uma vida religiosa bastante rígida, mas eles não aceitavam o propósito de Deus. Eles queriam viver de acordo com a lei de Deus e se esmeravam para tentar cumprir com os princípios, os preceitos da lei de Deus, mas eles não aceitavam que a lei de Deus, ela apontava para Cristo e não reconheciam a Jesus como o Cristo, o Salvador. A vida deles era uma vida incoerente. Eles eram os principais religiosos, os beatos, mas eles não cumpriam com aquilo que eles tanto prometiam. Não é diferente, meus irmãos, nos dias de hoje. Os irmãos sabem muito bem disso. É impressionante a quantidade de pessoas que se dizem religiosas no nosso país. É impressionante aqueles que dizem que já levantaram a mão e já disseram sim para Cristo, mas vivem com não. Aqueles que prometem seguir a Cristo, mas no dia a dia não fazem. Suas palavras, suas afirmações são bonitas, mas suas atitudes, elas são vergonhosas. Elas não são coerentes com aquela profissão de fé que dizem fazer. É a religião do discurso, das promessas, dos cânticos fervorosos, das orações bem elaboradas e da aparência de piedade. Mas somente a aparência de piedade. Esses religiosos que foram diante de Cristo, eles eram incoerentes. Eles poderiam ter até boas intenções, mas fazer a vontade é ir além dessas boas intenções. Tem alguns ditados que a gente ouve, e às vezes nem para questionar. Né? Mas tem um deles que diz assim que o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Vamos questionar se isso de fato é verdade. Mas com relação ao primeiro filho, nós não vamos. Agora, olhando para o segundo filho. Se o primeiro filho nos traz a lição de que para fazer a vontade de Deus é necessário ir além das intenções, olhando para o segundo filho, diz o versículo 30, dirigindo ao segundo filho, o pai deu a mesma ordem. Este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Numa leitura assim rápida e simples, a gente pode até dizer que o primeiro filho deu uma resposta extremamente grosseira para o pai, rebelde. Né? Mas alguma coisa aconteceu. Nós não sabemos dizer, nós não sabemos se foi mais ou menos assim. Ele disse, não quero, mas logo disse, eu não quero. Como alguns dos nossos filhos muitas vezes fazem, né? Como nós já fizemos outrora também. Não quero, mas vou fazer. Né? E às vezes é necessário mesmo, né? Por disciplina. Mas não foi assim não. Não foi isso que aconteceu pelo que nós lemos no texto. Não foi que ele disse assim, não quero, mas foi com raiva. Porque o texto diz que ele disse, não quero, depois, vem uma palavra importantíssima. Depois, arrependido. Arrependido, ele foi. Por alguma razão,
aquele segundo filho mudou. Por alguma razão, ele foi levado a compreender a necessidade de uma tomada de posição favorável à convocação do pai. Por alguma razão, aquele segundo filho se arrependeu. E quando nós falamos de arrependimento à luz das Escrituras Sagradas, nós sabemos que o arrependimento é uma verdade fundamental e vital para todo verdadeiro crente. Não é um tema que deve haver variações de pensamento. O tema arrependimento, como é expresso na palavra de Deus, ele é essencial para o Evangelho, ele deve ser pregado, ele deve ser anunciado. Todos nós devemos ser convocados ao arrependimento. Se nós formos olhar nos Evangelhos, nós vamos ver, quando João Batista surge no deserto pregando, nós vimos isso em Marcos 1, versículo 4, apareceu João Batista no deserto pregando. E o que é que ele pregava? Ele pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Quando Jesus inicia o seu ministério, depois que João Batista é levado preso, diz o texto lá em Marcos 1, versos 14 e 15, que Jesus foi para a Galileia e ali na Galileia começou a pregar. E o tema da pregação de Jesus era: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Portanto, arrependei-vos e crede. Jesus estava no meio da sua parentela, tinha feito vários milagres, mas quando chegou entre os seus, diz o texto que não ocorreu nenhum milagre. Pelo contrário, os seus parentes diziam assim: mas aquele ali não é o carpinteiro, não é o filho de José? Jesus então convoca os discípulos, divide de 2 em 2, para que eles fossem então fazer milagres e pregar aquelas pessoas. E o que é que eles deveriam pregar? Isso nós encontramos em Marcos capítulo 6, versículo 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Quando nós examinamos o livro de Atos, que foi nos exposto em parte hoje pelo presbítero Jonas, nós vamos ver que depois da ascensão de Cristo, quando da descida do Espírito Santo, Pedro vai fazer o primeiro discurso, a primeira pregação na igreja primitiva. E em Atos, capítulo 2, 38, nós vamos ver que a pregação de Pedro era que aqueles que estavam ali se arrependessem e fossem perdoados dos seus pecados. A mesma coisa nós vemos no texto que foi nos falado hoje pela manhã, Atos capítulo 17, versículo 30. Paulo ressalta aqueles pagãos atenienses que adoravam um Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, no versículo 30, ele diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O que o Senhor Jesus quer deixar claro, meus irmãos, quando ele diz que o segundo filho disse que não quero, depois arrependido foi? Jesus deixa claro que todos os fariseus, todos os sacerdotes e todos os anciãos, assim como também nós vamos ver em seguida os publicanos e as meretrizes, todos eles deveriam se arrepender. O arrependimento, ele é essencial.
como diz o próprio apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 3, não há justo nenhum sequer. Todos devem buscar o arrependimento. Na realidade, a lição aqui é que só fazem parte do reino de Deus aqueles que tiverem um coração mudado, um coração verdadeiramente arrependido. Olhando então para o primeiro filho, qual é a lição? Não basta boas intenções, temos que ir além das nossas intenções, nós temos que ser coerentes com aquilo que nós temos ouvido aqui na igreja. Olhando para o segundo filho, a lição é: devemos assumir mudanças necessárias. Devemos mudar a trajetória pela graça de Deus naquilo que temos feito, que não tem cumprido com a sua vontade. Terceira e última lição. Os dois últimos versos, nós podemos tirar a seguinte lição: a participação no reino de Deus implica em fazer a vontade do Pai. Se nós atentarmos para o que diz esses dois últimos versículos, nós vamos ver aqui que essa parte final da parábola, ela é assustadora e duríssima para aqueles religiosos que estavam inquirindo a Jesus. Por que eu digo que ela é assustadora? Porque Jesus, diante daqueles religiosos ali, ele menciona duas das classes mais, vamos dizer assim, de que sofriam maior nojo por parte dos judeus. Os publicanos e as meretrizes. E quem eram esses? Quem eram esses publicanos? Os publicanos eram a pior espécie de homens entre os judeus, como as meretrizes eram a pior espécie de mulheres, naquele contexto ali. Os publicanos, eles eram odiados pela sua moralidade, eles eram moralmente considerados ímpios, impopulares pelos judeus, porque eles eram considerados como ladrões que defraudavam o povo. E mais que isso, eles eram considerados como carrascos, porque eles ordenavam a prisão daqueles que não pagavam os impostos. Então a moralidade deles era muito baixa na visão dos judeus. No que se refere à questão da cidadania, a questão patriótica, aqueles publicanos, eles eram considerados traidores da pátria, porque eles cobravam impostos a César e não a um rei judeu. Então, eles eram impopulares, maus, ímpios, estoqueadores. Eles eram considerados os homens mais nojentos na visão dos judeus naquele contexto. E as meretrizes? Era a classe mais baixa, a mais desprezada daqueles tempos. Eram a pior espécie entre as mulheres. A situação era tamanha que a lei ordenava que elas fossem apedrejadas. Elas eram sinônimo da imoralidade. Elas eram tidas como um nojo para a sociedade. Mas Jesus menciona: publicanos e meretrizes designavam tudo que era mais vil, repugnante e alheio ao sentimento do que é puro, do que é respeitável e do que é patriótico naquele contexto. E Jesus menciona. É assustador quando Jesus menciona aqueles religiosos, esses dois personagens aqui. Mas, além de assustador, é um discurso
duríssimo. Nos 2 últimos sábados, nós, lendo o livro do MacArthur, Creia Difícil, ele estava fazendo a exposição, estava tirando lições do capítulo 6 de João, que também tem um trecho lá que aqueles que seguiam a Jesus diziam assim: quão duro era aquele discurso de Jesus ao dizer que ele era o pão. Eles queriam encher os seus estômagos. Jesus era o pão da vida. Jesus era a água que saciava. Então, eles não compreendiam aquilo que Jesus estava ensinando e eles consideravam extremamente duro aquele discurso. Podemos dizer que esse aqui é um discurso também extremamente duro para aqueles religiosos. Por que é um discurso duro? Porque Jesus não apenas menciona aqui os publicanos e meretrizes, mas olha o que Jesus diz. Jesus diz que os publicanos e meretrizes precediam aqueles religiosos no reino de Deus. Precediam aqueles religiosos. A pergunta aqui é: por que Jesus usa esses 2 exemplos vis para demonstrar que eles precediam os religiosos no reino de Deus? A primeira coisa, à luz do ensino das Escrituras Sagradas, é que quando Jesus fala de publicanos e meretrizes aqui como precedendo aqueles religiosos, é que Jesus, e nós lemos nas Sagradas Escrituras, que a posição de todos os homens, a posição de todos os homens em seu estado natural é nivelada por baixo. Todos os homens são pecadores. Da mesma forma que aqueles publicanos e meretrizes eram considerados pecadores e davam nojo à sociedade, todos os homens são considerados pecadores, todos os homens estão na mesma condição antes de serem redimidos por Cristo. E agora eu queria que nós lêssemos o texto que eu mencionei ainda agora há pouco, o texto de Romanos. Romanos, capítulo 3. Essa é a condição de todos os homens, condição de pecadores. Romanos 3, 9 a 18. Vamos ler juntos. O texto diz assim, leiam comigo, irmãos. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esta é a condição de todos os homens. Sejam ditos religiosos, sejam publicanos, sejam meretrizes. Mas, meus irmãos, se este é o quadro de tanto religiosos quanto publicanos e meretrizes, graças a Deus, porque também aqui nós podemos ver que a morte de Cristo, nas Escrituras Sagradas nós lemos que a morte de Cristo, ela é suficiente para converter o mais hipócrita dos religiosos, como também as meretrizes e os publicanos. E eu lembro agora o grande exemplo de um publicano que foi convertido. O pequeno Zaqueu. Ele era tudo isso. Ele era um publicano.
mas Cristo foi na sua casa, Cristo o procurou, Cristo o salvou. A lição aqui é que quando Jesus cita os publicanos e as meretrizes, Jesus está querendo dizer que os publicanos e meretrizes são capazes de chegar ao arrependimento quando muitos supostos religiosos não são. João 1 diz que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que recebem a Cristo, a esses é dado o reino de Deus. Versículo 32, meus irmãos, diz Jesus, aqueles religiosos: porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Eu quero concluir, irmãos, levando os irmãos a fazerem a seguinte reflexão. Diante de tudo aquilo que, pela graça de Deus, temos sido expostos durante todo o ministério aqui do pastor Paulo aos irmãos, agora no ministério do pastor Américo, das várias leituras que temos tido, sábado após sábado, será que nós temos sido conduzidos a um verdadeiro arrependimento, a mudança de caminho, ao aprendermos tantas verdades? Que Deus nos abençoe para que não sejamos incoerentes como estes religiosos aqui, que prometiam uma coisa, mas prometiam só de lábios, mas o coração estava distante de Deus. Que os nossos corações possam estar cada vez mais apegados a Deus, a querermos não apenas saber qual é a sua vontade, mas corações arrependidos, procurando fazer aquilo que a palavra de Deus ensina e que requer de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que, diferente da religiosidade de muitos, a nossa religiosidade seja cheia de temor a Deus, de querermos fazer a sua vontade. Amém. Vamos cantar um hino, ou um cântico, peço ao presbítero Zoênio. Inário número 110A.